voltamos e a gente está aqui com o doutor Pedrinho Vilardi. Ele é advogado criminalista e eu quero saber um monte de coisa antes da gente entrar no nosso caso, né? Primeiro, Pedrinho, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu falei para a Márcia que eu ia fazer uma coisa, né? Quando você chegasse, e eu vou fazer, né? Então vamos lá. Acorda, Pedrinho! Que hoje tem bastidores, né? Obrigada, Pedrinho. Gente, boa noite, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui e vamos procurar atender as expectativas. Pedrinho Vilardi, quem é? Quem é Pedrinho? Quem é? Pedrinho é seu nome ou é Pedrinho de apelido? Bom, essa pergunta ela me feita pelo menos 3 vezes por dia. Então, realmente meu nome é Pedrinho. Foi uma homenagem que meu pai quis fazer com meu avô, que se chamava Pedro Costa. E para ser diferente, além dele colocar Pedrinho, ele criou o Vilardi. Então eu sou o primeiro da família que tem o nome Vilardi também inscrito. Se bem que o Vilardi não é um sobrenome, é um nome, né? É um nome? É um nome. Eu já achei que era sobrenome. Isso, é um nome, né? Então é como se fosse um nome composto. Então, bom, eu sou um sonhador que vem realizando desejos segregando, fechando todas as portas que poderiam me prejudicar e abrindo as que poderiam facilitar. Hoje eu sou advogado, né? Terminei, semana que vem termino, na verdade, Ciências Contábeis, virei contador também. Ó, se precisar. Também sou cientista político, que a gente adora política, né? Eu tô indo pro outro lado agora. Também sou cientista político, mas na área do direito, realmente é algo que eu não esperava ser advogado. Comecei na área de veterinária. Sério, Pedrinho? Sim, fiz no Gama, mas eu acho que você precisa estar vinculado de forma emocional, de forma profissional no que você gosta, né? Então, não era minha área veterinária. Então, estou onde eu deveria estar hoje. E como surgiu essa vontade de ser advogado? Primeiro começou pelo CSI, né? Então... Você também gosta de assistir? Não, é uma brincadeira, né? Porque as pessoas sempre vinculam as séries policiais com a advocacia criminal, mas não é. A área criminal, ela, na verdade, eu vou antecipar o que eu vou falar. Você nunca pode achar que você não está sujeito a isso. Porque hoje as relações interpessoais, a comunicação aqui mesmo, sentado aqui, eu posso soltar uma ofensa para você, né? Contra você, contra a sua honra. Então sempre alguém vai estar precisando de um advogado criminalista. Sempre você está vinculado à sua vida, né? Aos seus entenderes sociais lá fora. Então é uma área que, além de ser uma questão social envolvida no dia a dia, é algo que eu acredito que seja o meu papel na sociedade, de trazer, às vezes, uma oportunidade para quem não teve chance de ter outros caminhos, né? Porque o crime em si, ele não quer dizer normalmente que só vem do criminoso que não tem possibilidade de mudança. Ele veio de uma história social do passado, do passado do indivíduo, das políticas públicas, né? Ninguém está aqui passando a mão na cabeça do criminoso ou do crime. Mas se a gente entrar no mérito de quem mais está em cárcere hoje, nós vamos falar do preto e do pobre. Então... Isso não é demagogia? Não seria demagogia, até porque vamos restringir o alcance do que eu estou falando. Vamos usar Valparaíso. Qual que é a incidência maior de crimes aqui no Valparaíso? É na favela que tem ao lado do Céu Azul. Pedrinho, vou só te cortar um momentinho pra gente falar de algo, meu amor, que você vai provar hoje. Inclusive, a gente adora falar sobre isso. Adoro. Sobre a nossa fábrica de coxinha. Ela tá fazendo... Coxinha. Não, meu amor, você não tá entendendo. A coxinha da Croquinha Coxinha. É perfeito, eu sou apaixonada. E a gente tá com um sorteio. A gente vai sortear hoje dois telespectadores para poder ganhar as coxinhas. Gente, tem coxinha, se eu não me engano, tem enroladinho de salsicha. Cara, tá uma delícia. Tá realmente maravilhoso. Então, assim, são 2 pessoas que vão ser sorteadas. Mas para ser sorteada, a gente tem algumas regrinhas. E quais são as regrinhas? A gente tem que seguir o Instagram da nossa TV, tá? Então vamos lá. Foco TV Produções, que tá lá no Instagram, tem que seguir.
Croquinho Coxinha e seguir o meu Instagram. Mas também tem que curtir, comentar e compartilhar essa live. E aí vai mandar o quê? Vai mandar pro nosso telefone aqui, que vai estar no WhatsApp escrito aqui agora, tá? A nossa produção vai colocar o nosso WhatsApp para vocês mandarem o print que tá seguindo. Pra gente poder fazer o sorteio aqui. E vocês vão adorar, tenho certeza. Quem ganhar, por favor, me convide para comer nas casas de vocês, porque eu adoro comer, gente. É um negócio bom demais. Então vamos voltar aqui. Vai, Pedrinho. E aí, você acha então que o crime ele acontece realmente em pessoas negras, pobres? Por que negras? A incidência. Os brancos. Como que é feitas as políticas públicas em universidades, por exemplo? Você tem uma segregação. Por quê? Quem é que tem acesso aos melhores estudos hoje? Quem é que tem os melhores acessos à educação, aos melhores setores da sociedade? Querendo ou não, é a área branca. É o pessoal branco. Quem são? São aquelas pessoas que entram na faculdade, vou usar Brasília, então, a Universidade de Brasília, no Goiás, o UFG, né, que é a Universidade Federal de Goiás. São essas pessoas que, em sua maioria, dominam aquelas áreas. Por isso que existem as políticas públicas destinadas às cotas raciais. Aí você fala, mas a cor da pele não define o que a inteligência do indivíduo. Não define. Mas lá de trás, as oportunidades que são direcionadas para negros e brancos são totalmente diferentes. Então, é certo que em grandes empresas você sempre vai encontrar equipes de pessoas brancas. Brancas que eu falo são pardas, mais voltado para um branco, mas nunca dificilmente geridos por negros. Então, é importante que tenha essa política social voltada para atender as camadas mais pobres da sociedade. E, querendo ou não, como a camada mais pobre está em volta do negro e do pobre, na maioria, não que o branco não vai estar preso, tá, com certeza, mas na maioria não. Então, assim, quem tem dúvida do que eu estou falando, tire um dia, visite um amigo ou um conhecido num dia de visita no presídio. Conte nos dedos, então. Faça o seu próprio IBGE, a sua própria pesquisa lá de aferição do que eu estou falando. Tem mais negros do que brancos. Sem dúvidas. Gente, eu nunca imaginei isso. Isso. Então, e não tem nada a ver com eu achar que a cor da pele influencia. Influencia da forma que empresas hoje captam recursos para dar condições para essas pessoas. Magazine Luiza. Olha só que interessante. Magazine Luiza fez uma cota social na empresa para atender apenas o pessoal negro. Negro não, né? Preto. Uhum. Entraram com ações para proibir aquela cota, dizendo que era discriminatório com os brancos. Saiu uma decisão semana passada, judicial, já sem possibilidade de recorrer, que não é discriminatório o apontamento, porque é uma história milenar já envolvida em que o preto ele precisa ter esse atendimento socioeconômico de forma que englobe ele na sociedade e com maiores chances de alcançar o êxito. Então, é bem amplo esse assunto, né? Então, eu estou resumindo pra caramba, só que, voltando para a criminal, sim, a população carcerária negra é muito maior que os brancos. Nunca imaginei. Tá, e aí você fazia faculdade para veterinário, e de onde surgiu essa vontade de ser advogado? Não, foi isso não. Gente, eu sou apaixonada. Gente, eu vou contar a verdade. Não faz sentido série nenhuma. Eu simplesmente estava na internet e um desses programas de possibilidade de você fazer faculdade com desconto apareceu uma propaganda para mim. Assim, eu vou até falar o nome. Quero bolsa. Tava escrito assim, ó, quero bolsa. Faça sua faculdade com desconto de 70% pela faculdade inteira. E aí vou comprar isso aqui. Eu comprei. Inclusive, a cidade que eu fiz a faculdade, que foi no Guará, é totalmente diferente da cidade que eu morava. Então, eu comprei porque era uma oportunidade. Então, apesar da minha família inteira ser advogada, eu não tinha
esse destino de ir para advocacia. E ainda casou com uma advogada. Ainda casei com advogado. Então foi isso, não foi sério, não foi. Eu tinha um dote para isso. Não, realmente foi um achado na internet que me abriu a mente para outras coisas. Fazendo a faculdade de Direito, você escolheu ser criminalista? Você gostou mais no estudo? Como é que foi essa Não, parte de ser direcionado? na faculdade é assim, você chega lá querendo ser juiz, promotor. Aí depois você pensa assim, não, eu acho que só um concurso público tá ótimo. Depois quando tá no final, você fala assim, meu Deus do céu, eu quero só que acabe. Então assim, você começa muito sonhador e depois você vai caindo na real. A advocacia é do mesmo jeito. Você começa, eu quero ser isso, quero ser tributarista, eu quero ser criminalista, eu quero ser de família. Só que às vezes o mundo que você vive é um outro mundo. Então, por exemplo, se eu tô numa área que a incidência do crime é alta, a tendência é que eu seja um criminalista. A tendência. Se eu tô numa área que não tem índice de crime, mas tá envolto de conflitos familiares, a área familiar talvez seja o mais importante. Claro que o advogado, ele antes de advogado, ele é um empresário. Ele tem que captar cliente, ele tem que fazer a coisa acontecer, porque, sinceramente, de 100% do trabalho, 50% é você ser empreendedor, né? Então, os outros 50% você decide depois o que você vai ser. Quando você começou a atuar como advogado? Criminalista. O que mais te assustou quando você começou no início, assim, tipo... Na verdade, o que mais me assusta, obviamente o crime em si, os fatos criminosos, eles assustam. Mas me assustam a forma que a justiça, ela segue um padrão que é diferente do que a gente espera. Por exemplo, você sempre acha que vai poder mudar o resultado de algo, mas a verdade é que isso acontece 1 a cada 100. Então, isso é muito ruim, porque você quer dar esperança, às vezes, igual como eu citei lá atrás, dessa história socioeconômica, uma pessoa que errou, claro que ninguém está passando a mão na cabeça, mas quando você envolve o direito criminal, você envolve a justiça social, você tem que falar sobre o... Porque a gente não tem hoje pena de morte, né? Que é um dos temas da nossa conversa. A gente não tem pena de morte. Então, você tem que inserir o indivíduo na sociedade. E a prática da justiça realmente a segregação. A segregação ela faz com que só criminalize mais ainda. Como? Porque no presídio, pelo menos no Brasil, nível nacional, você não tem como fortalecer aquelas pessoas de forma que elas saiam daquele pensamento criminoso. Ou seja, o cara ele entra, um cara que praticou um furto de um copo, e lá ele sai um cara que vai entregar uma quadrilha de roubo à carga, ou seja, de alto crime. Como se ele estivesse numa escola. É uma escola do crime. Então, você vê que é um conjunto que atrapalha. Então, você realmente fica decepcionado com isso. Por isso que, às vezes, a atuação do advogado criminalista, lá no início, no inquérito, quando o cara é detido, é muito importante. Porque depois que a coisa já está pegando, amigo, só vai seguir um padrão de sempre. Eu leiga na história aqui, né? Leiga, totalmente leiga. Mas como é você defender um bandido? E assim, eu não falo um cara que roubou. Ou sei lá, um cara que... Enfim, um cara que matou, que esfaqueou uma mulher, um cara que matou uma criança, um cara que estuprou. Você não se envolve na história da família que perdeu a vítima? Sim. Eu vou direcionar para o estupro, porque o estupro é o seguinte: quando você defende o estuprador, você não consegue entrar na história do crime. É diferente de quando o cara que rouba, ele te conta como aconteceu. No caso do estupro, ele não conta. Ele não conta. Ele sempre é um cara que nega. Ele sempre vai negar. Então, você pode ser o cara de maior confiança dele. Porque o advogado, na hora que o cara está preso, é um homem de confiança de quem está preso. E mesmo assim, ele não confia. Talvez eu não sei se seja por dissimulação ou se ele realmente acredita que aquele determinado ato não foi criminoso, porque tem muito esses casos do cara que pratica o estupro, o não é não, dele achar que aquilo, na verdade, não é nada errado. Então, realmente, tem uma dificuldade pra caramba. Então, assim, quando você fala, o que você sente? Eu tento sempre ver o lado da família e quando eu chego e falo com as pessoas, por caso quem está detido, talvez seja melhor, pelos indícios de todo o processo,
seja melhor confessar. Porque confessar, você querendo ou não, você traz uma justiça para a vítima. Você querendo ou não, por mais que você não possa reparar, né? Isso, você traz uma justiça para ela, porque existe crime que é feito, só que não tem indício de autoria, então o cara sai livre. Então, assim, moralmente, ali dentro da família, todo mundo sabe que aquilo aconteceu, mas não teve como provar. Então, às vezes, o reconhecimento de culpa é importante para que a pessoa se sinta justiçada, né? Então, é assim a minha forma de passar pelas famílias, independente dessa questão de, eu só vejo o direito da pessoa, porque, como eu já disse, eu acho muito clichê essa É informação. porque a gente ouve muito falar assim, né? Que a pessoa, que o advogado, ele não defende o criminoso, ele defende o direito da pessoa. E aí a gente fica, ó, eu, né, leiga aqui na história. Cara, e o direito de quem morreu? E o direito de quem foi assassinado? Então, assim, é muito complicado, assim, a gente que não é criminalista, a gente não é advogado, né? A gente quer mais que o cara se lasque, né? Independente de quem seja. O caso que a gente vai contar hoje. Desculpa, sociedade, eu sou humana, desculpa minha religião, mas eu fiquei muito feliz com a morte do assassino. Eu fiquei, porque, cara, o que eu estudei, o documentário, que é o Pacto Brutal, inclusive, gente, deixa aí pra vocês assistirem, da Daniela, né, Pérez, que a gente vai entrar agora. Cara, é surreal. Eu vou falar, coitado, é uma porcaria. Você como advogado, não, mas eu como pessoa, coitado, é uma porcaria. Que bom. Vai com Jesus. Na verdade, como ele chegou a ficar detido por 7 anos, as pessoas acham que hoje em dia ficaria diferente. Eu acho que não ficaria, não. É por volta disso aí mesmo. Por exemplo, a menina que esquartejou o rapaz da IOP, Surreal, gente. esqueci o nome dela. Enfim, ela ficou. Ela foi presa aqui em 2012, 2013. Então ela já está com o direito de recorrer do semiaberto, né? Esse caso, inclusive, é um caso bom pra gente trazer, gente. É surreal. Ele tem um documentário no Netflix. Você assistiu? Já. Cara, eu queria morrer com aquela mulher. Eu queria também esganar a mulher. Você quer esganar a Que mulher? isso? Aquela mulher é muito cínica. Na verdade, você integra pouco da população que ficou do lado dele. Não, cara, a mulher é muito cínica. Tá doido? Nossa, gente, ela contando, olha lá, Elisa Matsunaga. A Matsunaga. Isso mesmo. É o caso Matsunaga. Cara, se você não conhecer a mulher, você chora com ela. Fala assim, gente, ela cortou nas dobrinhas, tá pobre dela. Gente, ela é muito cínica. Então, Isso de raiva. sim, claro. Só que é igual eu tô falando, quando você entra na área criminal, você não olha só para o crime em si, você olha todo o contexto lá atrás, né? Então foi quando as pessoas ficaram comovidas com a história de agressão física, agressão psicológica. Eu só não fiquei com. Assim, enquanto ela era amante, ou seja, pela lógica, então, sejam amantes, pessoal, porque quando tá na condição de amante, tá todo mundo feliz, ganhando presente, sendo levado para encontros e melhores saídas. Mas quando virou esposa, aí ele começou a fazer com a outra. Porque o outro. Não, na verdade, não. Ela, com o ato criminoso dela, né, que se chama. Todo o caminho do crime, que é chamado, ele começou através dela ter acesso às informações que ela estava ficando que ele estava ficando com outra mulher, né? Que ela colocou o investigador, né? Então. Não faça comigo o que eu fiz com tu. Gente, olha, a gente vai para o intervalo e a gente vai voltar com o caso da Daniela Pérez. A gente vai com o nosso advogado criminalista para comentar o caso. Vai, segue o intervalo. Pronto, voltamos e já voltamos com um negócio gostoso. E para falar de um trem gostoso para vocês, né? Da Croquinha Coxinha que tá aqui, meu amor, olha isso aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, da última vez eu não mostrei. Tá cheiroso? Não, meu amor, isso aqui é delicioso. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, tá? Dá licença. É maravilhoso. E eu deixa eu passar aqui pro Pedrinho. Deixa eu ver se o doutor Pedrinho vai. Pedrinho, vamos lá. Você que gosta de coxinha? Come uma aí. Vamos lá. Agora, nem falar 2 vezes. Vamos começar o caso, que não era nenhum caso pra gente começar comendo, mas... Fale, produção, querida, eu não tô entendendo. Olha aí. Gente, aqui é tudo ao vivo, tá? Fala, não entendi. Vamos lá, ó. Ó, é isso, gente. Vamos falar da nossa
do nosso sorteio, tá? São 2 pessoas que vai ganhar hoje, tá? É um pacote de coxinha. Se eu não me engano, tem um pacote que tem 100, viu? 100 coxinhas. E 2 pessoas. Então, vamos lá, ó. Sigam o Instagram da Croquinha Coxinha, tá? Siga o Instagram da Foco TV Produções e siga o Instagram também da Yane Moraes OF. Curta, compartilha e comenta a nossa live. E vamos falar sobre 2 empresas também que tá com a gente. A primeira empresa é a Visual Painéis, tá? Que é aqueles painéis maravilhosos, outdoor aqui pela cidade. Que é minha... Não sei se vocês já viram aqui no início aqui do Valparaíso 1, tem uma TV, uma LED enorme, e é do Visual Painéis. Então, é um nosso patrocinador. E vai estar também um telefone aqui, né? Vai estar o telefone também da Visual aqui. E passa no comercial, se você quiser divulgar a sua empresa, é a Visual. E, meu amor, se você quiser tirar fotos maravilhosas, essas fotos que você vê no meu Instagram, lindo, maravilhoso desse jeito, é com o Bruno, tá? Tá até aqui, inclusive, fotógrafo, meu amigo Bruno, da Master Produções. Então, assim, gente, ele cobre eventos, festas, faz book, tira foto de casamento, se for casar. Eu não vou casar, mas se vocês vão casar, vocês vão lá, pede que ele vai tirar foto. Vai fazer a foto da Copa, gente. A gente tá precisando das coisas da Copa. Tava até falando com ele aqui. Tô precisando de umas fotos de verde e amarelo, bonitinha, por causa da Copa. Não tem nada a ver com negócio de política mais, não. Eu recomendo o Bruno, já vi fotos dele. Inclusive, para quem é profissional liberal, como eu, você tem que ter uma foto imponente na internet. Então, recomendo o Bruno, fotógrafo profissional. Pronto, Master Produção. É isso mesmo. Vamos comer? Não quer comer mais, não? Eu vou comer também, né? Porque, gente, eu não tô comendo aqui. Tô saindo da dieta de 400 calorias por dia. Eu também tô saindo, eu preciso entrar, inclusive, né? Coloca para os convidados depois. E agora a gente vai entrar, agora num caso, né? Temos um vídeo para passar? Produção, passa o vídeo, por favor. Strong. De morte. São 2 psicopatas. Infelizmente, minha filha, o caminho dela cruzou com esses dois psicopatas e ela foi atropelada pela psicopatia dos 2, pela ganância dos 2. Queria que ela acordasse, tudo pra ela acordar, mas a porrada que o Guilherme deu nela pra ela entrar no carro, desmaiou ela, que ela não acordou de jeito nenhum. Fiz tudo para acordar ela, porque ela queria que ela visse ele matando ela. Mas não conseguiu. Que bateu no rosto, tentou tudo. Bateu no rosto dela, tentou sacudir, tentou acordar ela, ela não acordou. Aí apresentou ela ainda só, havia se arrependido do que fez. Ela falou que não, ela não se arrependia. Se ela pudesse, matava, ressuscitava e matava 1000 vezes. Você dá pra ter terra, né? Tá. Ele tem a terra. E era de dança. A causa parece que eles lavaram antes de entregar pra gente, porque ela tava com urina. E ela tava com muito barro aqui atrás. E aqui a gente vê as punhaladas que ela tomou. A crueldade, a quantidade de punhalada. Porque quando a gente olha assim, que a gente tem noção, sabe, do quanto. Os frentistas apareceram, jurados. Apareceram Flávio e Danielson. Prestaram declarações na Procuradoria-Geral de Justiça. Vieram a juízo. Prestaram declarações em juízo. Flávio veio prestar depoimento perante o júri no julgamento de Guilherme, que foi condenado. Houve a interceptação do carro. Na saída do posto, o soco que Vossas Excelências viram na região orbitária direita. E depois? E depois, jurados? O corpo de Daniela, sem vida, aparece naquele terreno baldio. Jurados, isto é um crime passional, como pretendem fazer crer Guilherme e Paulo?
Paula até não se sabe, porque até hoje, sem conseguir provar uma linha, diz que não estava lá. Mas isso seria um crime passional? Isso aqui, isso aqui, isso aqui e isto aqui, 12 estocadas no coração e 4 no pescoço. Jurados, foi um crime premeditado. Vossas Excelências viram a perfeição da adulteração daquela placa do Santana, a transformação do L no O. Vossas Excelências viram o que eles tentaram fazer com a placa do Escort lá na hora e não conseguiram. Daniela foi agredida e morta, desfalecida, inconsciente. Não teve nenhuma chance de defesa, não tem nenhuma lesão de defesa. Estava inconsciente e foi barbaramente assassinada. Uma relação realmente possessiva, compulsiva, de 2 psicopatas. Guilherme e Paula. Bom, gente, tivemos um vídeo agora para relembrar um pouco do caso, que a gente vai começar a falar agora, da Daniela Pérez, né? Que a gente vai começar a discutir com... Discutir não, né? Porque eu não vou brigar com tu, né? Conversar. Até porque a esposa dele tá bem, é advogada também. Vamos conversar sobre o assunto. E, Pedrinho, vamos lá. Iniciando isso, assim. O crime da Daniela Pérez, na época, no dia 28, né? 28 de dezembro, ele foi um crime que assustou muito o Brasil, né? Você lembra? Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha exatos 1 ano e 5 meses. Você era tão novinha assim? Eu sou demais. Ai, gente, eu sou muito velha. Eu tinha 9. Tava assistindo a novela, inclusive, né? Eu adorava, eu era fã. Yasmin, linda. Eu era fã dela. Eu era apaixonada. Isso. Foi em dezembro de 92, né? Realmente tinha 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 quase. E não tenho recordação. Claro que a gente acaba se inteirando do tanto. Na verdade, todos os crimes chocantes do Brasil sempre são reprisados, né? De forma insistente, mas no sentido de trazer conscientização à população, é importante. E é por isso que diversas vezes nós vivemos casos na sociedade que envolve a política, que traz mudança no que a gente entende por ser certo e errado. Então, você tem hoje regras e leis e jurisprudências e portarias e decretos que, por mais que fechem ciclos, fechem, às vezes, narrativas que poderiam ser diferentes, sempre vai surgindo coisas novas, né? E o caso da Daniela mostrou algo que precisava ser resolvido naquela época, que era a brecha da facilidade de quem cumpria a pena. Então, cumprir a pena no caso de homicídio. Então, foi um marco muito importante na história do direito brasileiro. Eu me lembro desse caso. Você chegou a assistir o Parto Brutal? Não, eu não. Esse seriado é muito bom porque ele conta a verdade sobre o caso. O que contavam, na verdade, a mídia, ela vendia, isso é uma coisa que a Glória Pérez, inclusive, falava muito sobre isso, é que a Daniela tinha um caso com o Guilherme. Ou seja, a parte da TV, a parte da novela, ela veio a ser vendido quando a Daniela foi assassinada. E eles falavam que eles tinham um caso, que eles eram amantes. Eles tiraram da ficção e colocaram na realidade. E isso não aconteceu, né? A Daniela e o Guilherme, eles não eram amantes. Isso foi mais do que provado, inclusive, né? No processo. Extremamente apaixonada pelo marido, uma menina de 22 anos, com uma vida pela frente. Aí é onde eu falo, gente. Eu não dou conta de defender um homem desse. Não dou, entendeu? Não consigo, assim. São pessoas assim que eu não dou conta de ouvir falar, de ver. Goleiro Bruno, não dou conta de ver aquele homem falar. Porque é muita maldade com uma mulher, com um ser humano, e aí a pessoa sai como se nada tivesse acontecido. A família fica totalmente desassistida, sem o ente querido, e o cara lá, na internet. Isso não existe não, gente. Não existe. E um dos repúdios da sociedade em relação a isso é exatamente o que você acabou de falar, sobre
como que fica a família, porque nós somos regidores por regras. Você vive em regras hoje. Você vive a regra de ser solidária, de ser fraterna, de sempre buscar atender o nicho da tua família de forma que não aflige o direito dos outros, né, de terceiros. Então, quando você tira a vida de alguém, que isso é previsto, a defesa da vida está prevista na Constituição Federal, você está falando de algo muito grave, né? Então, direito à saúde, direito à vida, direito ao patrimônio. Então, as pessoas realmente deveriam, desde aquela época, sempre ter as garras do Estado segurando esses atos. Claro que só a lei não faz com que a pessoa deixe de matar, mas faz com que a quem praticou seja punido exemplarmente e quem presencia aquilo não passa por medo de... Na verdade, o medo que faz a gente viver, né? Então, as pessoas que têm medo e vivencia, às vezes, um ato de punição do judiciário, ela faz com que ela deixe de praticar, estar no crime, tá? Então, por isso que foi importante essa mudança no direito, né? Claro que eu estou avançando um pouco, só que a história da entrada do homicídio no crime hediondo... Que foi pelo crime da Daniela, né? Foi pelo crime da... Não tinha um existia. debate, existia um debate, só que assim, é como se não houvesse o checkmate. Infelizmente, o checkmate foi um crime horrendo. Assim como, antigamente, tinha algumas regras... Antigamente não, 2006. Não sei se vocês lembram, teve a morte daquele menino, o João Guilherme, João Heleno... É um rapaz, uma criança que foi arrastada num táxi, num carro no Rio. Lembro. Então, João esqueci o nome dele. Não, mas eu lembro. Isso. Então, ele também foi outro start para a mudança de leis no Brasil. Então, por exemplo, pessoas que cumpriam penas em crime hediondo ou crime reincidente tinham quase a mesma percepção de cumprimento. Então, assim, houveram várias mudanças determinantes. Claro que, voltando ao caso da Daniela, é uma construção enorme que foi feita, só que realmente precisou desse start. Na época da Daniela, a gente tinha o artigo 5º da Constituição que previa os crimes inafiançáveis. Olha só como é que era raso. É inafiançável e não passível de fiança. Então, por exemplo, você tinha a extorsão, você tinha o sequestro e tinha o estupro, que eram considerados hediondos. E por mais que a morte fosse algo que realmente choca, claro que não é qualquer morte. Você tem que ter uma morte que a sociedade entende aquilo como repugnante, Assustadora, como algo muito... Isso, é aquilo que você fica Caso João impressionado. João Hélio, isso. Você vê João Hélio, falou esse nome, quem é que não lembra? O menino que foi arrastado, né? A Daniela, que foi morta por... Isso. Então, assim, são coisas que são lembradas e a sociedade realmente não esquece, são os crimes repugnantes. Então, a gente teve toda aquela construção. Como que foi que teve essa alteração? O movimento social promovido pela... Como é que é o nome da mãe dela, gente? Glória Pérez. Pela Glória Pérez, foi importantíssimo. Mas na área do direito, na verdade, não foi por iniciativa popular. Porque o deputado que recebeu aquele pleito, por mais que ela teve 1.300.000 assinaturas, né? Foi ele que entregou na comissão que dava andamento àquilo. Então, por mais que ficou parecendo que foi o movimento feito pela Glória, não foi pela Glória. Não foi a quantidade de assinatura que ela levou ao Congresso. Não foi. Isso, ela encabeçou, porque o movimento pela iniciativa popular é exatamente isso. Nós temos um problema, então nós vamos criar uma lei da forma que a sociedade quer. Então, como? Pegando assinaturas e mandando, ou seja, é importante o vínculo da população com o Estado. O Estado seria, no caso, o Congresso. Por quê? Porque nesse momento, ela iniciou esse movimento de enrijecer as regras do homicídio, ou seja, transformar os homicídios que são horrendos, como foi o caso dela, e transformar no hediondo, que não era. Então, hoje ainda existe o crime de homicídio que não é hediondo. Então, assim, não é qualquer crime, qualquer homicídio que é hediondo hoje. Então, você matar alguém não quer dizer necessariamente que você está cometendo um crime hediondo. No caso, tem que ser um crime que assusta, né? No caso, a sociedade. Isso. Não só isso. Você também tem... São os crimes qualificados, que chama, né? Que é o artigo 121, parágrafo 2º, no geral. Então, lá você vai ter por motivo torpe, por motivo cruel,
você vai ter por emboscada, você vai ter o feminicídio, que é atual, ou seja, antigamente você poderia... Maria da Penha, a gente já tinha Maria da Penha? Maria da Penha tinha, só que ela não abrangia a morte da mulher como feminicídio, ou como crime qualificado, no caso hediondo. Ou seja, o marido poderia, às vezes, matar a mulher, só que não ser um crime hediondo. Então, acontecia muito. Então, teve que enrijecer as regras disso aí. E aí, assim, a gravidade, na verdade, do caso que trouxe a Glória correr atrás, né, de tudo isso. Eu vou pedir um intervalo aqui e a gente volta novamente com o caso. Voltamos com o caso da Daniela Pérez, na verdade, eu falei que era a inclusão do crime hediondo, mas não é a inclusão do termo hediondo. Isso, do homicídio, na verdade. Do homicídio hediondo. Como crime qualificado que se transformava em hediondo. E como que se encaixa, além do caso da morte da Daniela, nós temos todo o hipercrime. O que é hipercrime? É o caminho do crime. É a cogitação, é o planejamento, é a execução e o finalizar. Tá, se enquadrou, o crime da Daniela se enquadrou. Vamos lá, o Guilherme, ele saiu do Projac com a Daniela. Olha o planejamento. Ele saiu do Projac, tirou foto com o pessoal, os dois. Ele seguiu a Daniela até um posto. Vamos antes. Por qual motivo ele decidiu matar ela? Ele decidiu matar ela, assim, gente, isso tá no pacto brutal. Ele queria ser o cara do final da novela. A Daniela, ela fazia par com dois. Ela fazia par com o Bira, que era o assassino, e fazia par também com o... Acabei de falar o nome dele, né, gente? Com o Fábio Assunção? Fábio Assunção. E na novela já estava escrito o final dela terminar com o Fábio Assunção. Isso. Mas o outro doido lá surtou e falou, não, eu quero ser o final, porque eu sou o cara, eu sou bonito, eu sou gostoso. Pronto. Você acabou de dar a primeira definição do hipercrime, que é a cogitação. Ou seja, eu tinha um motivo e eu cogitei o que era a melhor saída para aquela situação. Então você tem a preparação. Qual que é a preparação? Ele sabia todo o trajeto que ela seguiria e quando e como ela estaria sozinha em algum determinado local. Essa é a preparação do crime. E detalhe, ele tinha, dentro do carro, ele já tinha, se eu não me engano, era a tesoura. Ele já tinha, ou seja, arquitetado isso. A mulher dele estava atrás do carro. Então, assim, quando ele para com a Daniela no posto, ele desce, eles discutem, ele dá um murro na Daniela, bota a Daniela no carro dele, ele assume a direção do carro dela e a outra dirige. Olha que loucura. Sim. Chegaram no matagal, pararam os dois carros, tiraram a Daniela de lá. Então, assim, foi premeditado. Por que ele iria estar com a pau atrás? Sim, exatamente. E olha só, o homicídio qualificado hoje, ele tem o motivo torpe, motivo cruel, motivo fútil, emboscada. Então você vê que os caras, no caso, a Paula Tomás e o Guilherme fizeram uma emboscada, fizeram por motivo fútil. Porque qual é a futilidade do crime? Ah, eu quero ser o destaque na novela. Isso é um motivo fútil. E aí ele ficava falando com ela para que procurasse a Glória e falasse, tá, mãe, eu coloco o Guilherme e tal. E a Yasmin, a nossa Daniela, que esteja com Deus, ela falou, não, eu não vou interferir. Não vou interferir na novela. Minha mãe que manda na novela. E a raiva, né? Em relação a isso. Simplesmente por isso, assim, um crime tão bárbaro por isso. Exatamente. E se deu dessa forma e, infelizmente, existe uma regra na lei penal que ela não permite que fatos posteriores, ou seja, uma lei posterior, prejudique quem praticou o crime antes. Ou até quem pratica o crime depois de uma lei que já foi revogada tem a benesse de receber aquele benefício com... a lei retroagirá a favor do réu. Então, por exemplo, essa lei foi promulgada do hediondo, crime qualificado, homicídio hediondo, no caso deles, né, que enquadraria certinho, em 94, o crime foi em 92. Eles foram julgados em 97. Só que, por mais que já tivesse sido promulgado, em 92 foi o crime. Então, não tinha como retroagir a lei para prejudicar ele, só beneficiar. Então, ele não pegou as regras ruins que era do hediondo, porque do hediondo você
te aperta um pouco. Ou seja, se você tinha que ficar 1 ano na cadeia, você fica 2. Um exemplo, no caso A dele... questão dos dois, não ter nenhuma passagem pela polícia, que é o que o juiz, inclusive, fala isso quando ele estava falando a sentença. Isso também ajuda, né? Você ter bons... Absurdo. Na verdade, você ter bons antecedentes, assim, é um critério subjetivo de uma sentença. Então, o cara nunca praticou crime. Mas isso não inibe que ele praticou o crime. O crime. Isso. Porque, cara, vamos combinar. O cara tirou a menina desacordada. Diz que ele tentou, inclusive, acordá-la, mas ela não acordou. Graças a Deus, né? Jogaram lá e aí, dizendo, pobre Guilherme, ô dó, gente, que ele ficou lá sem saber o que fazer. E aí a Paula pegou, não foi uma tesoura, porque, segundo as investigações, foi um punhal, né? Não foi uma tesoura. E deu 12 estocadas no coração da Daniela. Era uma blusa preta, como essa, inclusive. Que o coração da Daniela saiu pra fora. Motivo cruel. E foi tanta dor, mesmo ela desacordada, ela deve ter acordado óbvio, na hora, que ela urinou. Ela perdeu o controle do esfíncter, né? Para quem é da área de medicina conhece que o esfíncter ele controla tanto a parte de trás quanto a parte da frente nas evacuações suas. Enfim, a Paula, ela foi beneficiada ainda por uns critérios de lei. Não, gente. Cara, a mulher pegou a outra. Gente, 12 no coração. 3 no pescoço. Tá pro inferno. Quem é maior de Tá 70 anos... beneficiado. Pra mim tinha que ter... Era morte lá. Mas fica presa até morrer. A pena capital ela foi discutida pra caramba. E deveria ter. Talvez se acontecesse naquele período outro crime horrendo igual a esse, talvez tinha sido movimentado. Só que a Elisa Samúdio foi... A Elisa Samúdio ou a Samúdio? A outra, tá, é tudo Elisa. Um é vítima e o outro é autora. É, autora também. Gente, Isso. cortou. Ela sabia como cortar, olha. Ela aprendia as duas. Sabe o que ela era? Eu não lembro se ela é advogada ou ela é estudante de direito. Sério? Sério. Sabe o que a Karina Jatobá é? Advogado. A Jatobá não, o Alexandre, como é que é? Nardoni. Advogado. Sabe o que a menina lá que matou os pais, como é que é o nome? Suzana Richthofen, fazia direito. Ou seja, a galera do direito é louca. Ou seja, gente, vem pra TV. A TV não mata, não. Tá todo mundo maluco, vem pra TV, ó, gente, jornalista é de boa, entendeu? A gente aqui é gente legal, assim, só come, conversa. O povo do direito é meio estranho aí, tá vendo? Exatamente. Ou seja, gente, tem que ter, gente, pena de morte. Pelo amor de Deus. Não tem nem o que falar. Corta os dedinhos tudinho. Aí, não, a Paula Tomás ela foi beneficiada, mas assim, a diferença foi pouca, mas foi beneficiada. Ela tinha pegado uma pena de 19 anos, no final ela ficou com 18,5, se eu não me engano, porque na época do crime ela era menor de 21. Então, quem é maior de 70 e é menor de 21 tem uma fração aí de diminuição. Para poder mudar essa lei, uma iniciativa popular não ajudaria, não? Mudar qual lei? Para você colocar pessoas com menos de 18 para poder pagar o trem ali, matou, tem que pagar. Ao invés de, matou pobre, menino. Então, um projeto que eu acredito que vai passar é diminuir a maioridade penal dos crimes hediondos para 16. Agora, os crimes, os outros crimes comuns, que também são repugnantes, eu acho que não muda. Principalmente pelas questões sociais que eu vim falando no início, né? Então, você não está passando a mão na cabeça da pessoa, mas você, de alguma forma, tem que dar uma condição para que ela possa mudar de vida. Essa semana, gente, semana passada, a Rosa comprou um telefone, estava todo feliz. Você conhece a Rosa, não conhece? Sim. Comprou um telefone, estava toda feliz, minha filha, gente, um iPhone. A bichinha foi assaltada, a gente com 2 meses, ela perdeu o iPhone. Gente, dividido em 30 vezes. Carne da Casa Bahia, ó. Gente, o miserento roubou o telefone da bichinha, que ela vai continuar pagando. E assim, se prende um miserento desse, ele não fica preso.
Não, e ainda, gente, vou até falar um negócio pra vocês. Aconteceu com a Rosa, e a Fran, inclusive, falou isso nos stories dela. O pessoal mandou uma mensagem, Pedro, o telefone do marido, Ah, falando que perdi. que era da Apple. Não, que era da Apple. Pra passar o código. Ela passou, o marido dela passou o código, passou tudo. Gente, não passem. A Apple não manda mensagem pra vocês. Não façam isso. É criminoso pegando seus dados, pelo amor de Deus. E a bichinha ficou sem o telefone, agora até sem a localização. Na verdade, a minha recomendação para qualquer tipo de pedido pelo WhatsApp, principalmente pelo WhatsApp, acontece muito. A pessoa que você gosta, por exemplo, gosta da Daiane, conversa com a Daiane, e o pessoal manda, a Daiane me mandou uma mensagem: oi, eu tô precisando de um favor até mais tarde, que o meu limite está estourado, aí você faz um pix para mim rapidinho, aí amanhã cedo eu te mando. Eu confio em você, então eu vou mandar. Aí, não, eu não peço áudio não, eu faço uma videochamada sem falar nada. Então, normalmente, já aconteceu isso comigo umas 5 vezes, mais ou menos. Então, toda vez que eu fiz isso, eu descobri que era fraude, né? Então, assim, passa uma videochamada. Então, não... Gente, tudo que é muito estranho, não é um pedido objetivo, tenham receio de cumprir com aquilo. Ah, você gosta da pessoa? Beleza, não precisa fazer. Tá, e voltando para o nosso caso, e aí a Daniela é encontrada. Olha, gente, o homem é muito simples. Eu não dou conta. A Daniela é encontrada, né? Ele ajuda os familiares, acalenta o próprio marido. Cara, e ficou 19 anos, né? Foi condenado 19, ele ficou preso 7. Gente, tem que ficar 19. Como 7 ou assim, foi 9, 7? não sei. E aí a gente pode falar, a gente tá até com o tempo acabando aqui, a gente pode falar de algo que aconteceu que é bom, pelo menos. Gente, o assassino morreu do coração. Desculpa, mas eu não vou falar, ai, ele morreu, gente, eu não vou. Cara, sinto muito, morreu do coração onde a menina Você viu a foi coincidência que teve na morte dele? Ele morreu, por exemplo, hoje à noite, amanhã cedo ia lançar a novela Explode Coração, que é da Glória Pérez, né? Então, a morte dele foi um ataque fulminante, né? Qual foi infarto infarto fulminante, né? Então, assim, o pessoal, pronto, justiça foi feita. Você vê que a pena capital que às vezes as pessoas clamam. Só que lembre-se de uma coisa: o mesmo problema que você tem numa coisa que é da internet, que está distante de você, ela pode te alcançar. Então, assim, O mesmo crime que aconteceu com a Daniela pode acontecer com a sua família. Da mesma forma, o mesmo crime que aconteceu com a Elisa Samúdio, né? Aconteceu praticamente um crime aqui em Valparaíso com a Tainá Ferreira, que o corpo desapareceu. E, inclusive, já é uma chamada para o próximo programa. E o doutor Pedrinho vai estar com a gente aqui também para estar falando sobre esse caso. A gente vai estar com a mãe da Tainá Ferreira. A gente vai estar falando sobre tudo isso. E eu vou colocar para vocês uma Jussara que vocês nunca viram. Eu vou trazer para vocês uma Jussara, a vida da Jussara antes da concepção da Tainá, a vida da Jussara quando ela estava grávida, o que ela sofreu. Então, eu vou trazer a visão de uma mulher que realmente sofreu muito para ter a sua filha e, infelizmente, a sua filha foi tirada da sua convivência como ela foi. Então, inclusive, é o nosso tema da próxima semana com o doutor Pedrinho. E a gente está acabando. Gente, o sorteio. A gente tem sorteio? Vamos sortear, né? A gente vai sortear agora nossos coxinhos, os nossos salgados. Vamos ver quem é o sortudo, né? Vocês se inscreveram aí, gente? Aí, Deliane, escreveu aí, Deliane? Tem que se inscrever, gente. Só porque senão eu levo e como. Tá comendo mais não? Claro. Vamos comer mais alguma coisa, gente. Vamos comer aqui. Ó, você provou o quê? A coxinha. Agora provou outra coisa. Esse trem. Pastelão? Pastelão. É bom, né? Essa massa é uma massa de mandioca. Fresquinho. A história da Ana é maravilhosa também. Da dona. É motivador. Pensa numa mulher que, para conseguir erguer essa empresa, cara, ela sofreu horrores. Para fazer essa massa aqui, ela disse que ouviu falar sobre a questão da mandioca e ela foi colocando até acertar. E eu falei, Ana, você acertou muito. Na música. Muito.
Vamos lá. Ó, saiu. Quem sorteou foi o Bruno. E quem ganhou foi a Paula Gomes. Paulinha, ganhou. Eita, que eu vou comer salgado na casa da Paula. Paula, só vai levar se eu for comer na sua casa. Senão não leva, não. Eu também quero ser convidado, viu, Paulo? É. Vai levar. Ó, o Bruno sorteou. Tem todo mundo vai. Tem outra pessoa para sortear, não? Então a gente, na verdade, vai ter que encerrar, porque já tá praticamente, né? Gente, o papo é tão gostoso que eu ficaria com umas 2 horas conversando. Discutir. Conversando, discutindo, brigando com o advogado. Gente, e é isso, assim, é um caso que pra mim me marcou muito. Eu era fã, tinha 9 anos, entendeu? Porque eu sou velha. Ele é novinho, eu sou velha. Que eu tenho muito... eu fico muito feliz em trazer, em falar sobre isso, porque em trazer à tona mesmo, como o Pedrinho disse, é algo que pode acontecer na sua família, que pode acontecer na sua vizinhança, é algo, né, muito assim. E eu queria agradecer, Pedrinho, por ter vindo, por ter, né, passado um pouco da sua explicação, do que você aprendeu pra gente, né? Eu acho muito importante isso. O programa Bastidores é um programa que a gente quer isso. A gente quer levar às pessoas informação. A gente quer levar conteúdo às pessoas. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. E com você, nossa, só enriqueceu literalmente o nosso programa. Ó, primeiro eu vou agradecer essa coxinha maravilhosa, porque olha que coisa, gente, eu recomendo demais. Agora eu vou agradecer também toda a equipe dos bastidores, pessoal sensacional, minha grande amiga Daiane Moraes. Acorda, Pedrinho! Tem campeonato. E foi ótimo mesmo o bate-papo, adorei. Convide mais, estaremos aqui. A casa estará aberta, inclusive o doutor Pedrinho vai estar na semana que vem. Eu queria que vocês compartilhassem. Gente, ó, não só compartilhem, como sigam o Instagram da nossa coxinha, Master Produção também, por favor, sigam também lá, para vocês verem as fotos, o trabalho do Bruno, que é maravilhoso, da nossa TV Focus, da Croquinha e Coxinha, da Painel também, que é a Visual Painéis também lá no Instagram. Sigam lá, vamos lá para olhar, para a gente, né, ter um bate-papo entre a gente. Gente, estou sempre falando sobre tudo que está acontecendo, sobre os programas, também reclamando, falando da vida. E o próximo programa eu queria que vocês ficassem ligados, que vocês compartilhassem. A gente vai falar de um caso que é nosso caso. É o caso da nossa Jussara, da nossa amiga, da nossa cidade, que é um caso que ainda não teve resolução, que é um caso que não teve julgamento nem pronunciamento, né, doutor Pedrinho? Que é um absurdo, justiça. É um absurdo. Inclusive, vou participar do julgamento. Espero que seja logo, né? Apesar que, enfim, a gente conversa no próximo programa. Beijo, gente, ó. Até o próximo programa.